análise das formas contemporâneas de poder que governam a vida e a morte encontra seu ponto de partida indispensável na obra de Michel Foucault. Ao cunhar o conceito de biopoder, Foucault identificou uma virada fundamental na tecnologia do poder soberano a partir do século XVII. Se o poder soberano clássico se manifestava primordialmente como o direito de fazer morrer e deixar viver, o direito de tirar a vida de seus súditos, a modernidade inaugura uma nova racionalidade política, o poder de fazer viver e deixar morrer. Este biopoder não se concentra mais na morte, mas na vida, visando administrar, otimizar e regular as populações como um todo. Seu objetivo é a gestão calculada da vida para maximizar a produtividade e a força do Estado, tratando os corpos individuais e o corpo social como objetos de conhecimento e intervenção. A biopolítica, portanto, emerge como uma tecnologia de poder que se exerce sobre a vida, desde a escala do corpo individual, anátomo-política, até a da população, biopolítica da população, regulando processos como nascimento, mortalidade, saúde e longevidade. No entanto, a própria fórmula fazer viver e deixar morrer já contém o germe de uma seletividade letal. O racismo, na análise de Foucault, torna-se o mecanismo central que permite ao Estado biopolítico exercer o direito de matar. Ao introduzir uma cesura no contínuo biológico da espécie humana, o racismo define grupos cuja morte não apenas é permitida, mas é vista como necessária para fortalecer a vida e a saúde da população hegemônica. É nesse ponto que a análise Foucaultiana, embora seminal, revela suas limitações para compreender plenamente as lógicas de violência que estruturam o mundo contemporâneo, especialmente fora do contexto europeu. É precisamente na crítica a essa limitação que o trabalho de Achille Mbembe se torna crucial. Em seu ensaio seminal, Mbembe argumenta que o conceito de biopoder é insuficiente para explicar as formas contemporâneas de subjugação que não apenas deixam morrer, mas ativamente produzem a morte e submetem populações inteiras a condições de vida que equivalem à morte em vida. Para Mbembe, a análise de Foucault, ao se concentrar no Estado europeu, negligencia o laboratório primário onde as tecnologias de poder da modernidade foram forjadas e aperfeiçoadas: a colônia. A transição do biopoder para o necropoder não é, portanto, uma mera extensão, mas uma fundamental reorientação teórica que desloca a gênese do poder moderno da metrópole europeia para a fronteira colonial. Na colônia, a soberania nunca operou sob o disfarce da gestão da vida. Ela se manifestou em sua forma mais brutal como o exercício absoluto do direito de matar. A colônia é o lugar onde a violência do estado de exceção se torna a norma e onde a paz assume o rosto de uma guerra sem fim. Mbembe introduz o conceito de necropolítica para descrever essas formas de soberania, cujo exercício reside na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. O necropoder é o poder de infligir a morte, de criar mundos de morte, death worlds, espaços como a plantation ou a zona de ocupação colonial, onde populações são reduzidas a uma condição de mortos-vivos, desprovidas de qualquer status político ou humano e submetidas a uma violência permanente e arbitrária. Assim, a necropolítica não é um subproduto da biopolítica, mas sua verdade oculta e colonial. A revelação de que a gestão da vida para alguns sempre dependeu da gestão da morte para outros. Qualquer análise do poder no sul global que não parta dessa premissa arrisca-se a reproduzir uma visão eurocêntrica, tratando a violência sistêmica como uma anomalia, quando na verdade ela é a norma de uma lógica colonial que persiste até hoje. A análise de Mbembe sobre a centralidade da colônia encontra um aprofundamento crucial nas obras de teóricos decoloniais como Aníbal Quijano e Sylvia Wynter. Para que o necropoder possa ser exercido com tamanha brutalidade, é necessária uma justificação filosófica e política que desumanize suas vítimas. Quijano, com seu conceito de colonialidade do poder, argumenta que a modernidade se funda sobre a criação de uma hierarquia racial global que classificou as populações não europeias como inferiores.
Essa classificação não foi apenas social, mas ontológica. Sylvia Wynter expande essa ideia ao analisar como a concepção hegemônica de homem, forjada no Renascimento europeu, se definiu em oposição a outros grupos, particularmente os povos africanos e indígenas, que foram relegados à categoria de sub-humanos ou não-humanos. Essa colonialidade do ser é o que Wynter chama de superrepresentação do homem, como se fosse a totalidade da humanidade. Um processo que justifica a exploração e o extermínio daqueles que não se encaixam nesse modelo. É a partir dessa estrutura que podemos compreender a colonialidade da morte. A naturalização da exterminabilidade de corpos racializados, cuja morte não é registrada como uma perda humana, pois eles nunca foram plenamente admitidos na categoria de humano. A colonialidade da morte é, portanto, o alicerce epistêmico da necropolítica. Ela cria a distinção fundamental entre vidas que são geridas, biopoder, e vidas que são simplesmente eliminadas, necropoder. Uma distinção que continua a operar nas práticas estatais e algorítmicas do presente. A lógica necropolítica encontra uma nova e intensificada expressão na era neoliberal. Como argumentam leituras críticas de Mbembe, o neoliberalismo, com sua ênfase na privatização, na financiarização e na criação de populações supérfluas, aquelas que não são mais úteis ao capital, universaliza a precariedade que antes era reservada principalmente aos sujeitos colonizados. Mbembe descreve esse processo como um devir negro do mundo, no qual a condição de vulnerabilidade, expropriação e descartabilidade se estende a vastos segmentos da humanidade. O neoliberalismo, portanto, não apenas continua, mas aprofunda a governamentalidade necropolítica. Ele cria uma ordem global onde a distinção entre aqueles cuja vida deve ser otimizada e aqueles cuja morte é irrelevante se torna um princípio organizador da economia e da política. O racismo, nesse contexto, transforma-se de uma ideologia de Estado em um produto de consumo e um dispositivo pulsional, o que Mbembe chama de nanorracismo, que satura o cotidiano e justifica a violência contra o negro de fundo, a figura que representa a parte excedente e descartável da humanidade. É nesse nexo entre a herança colonial, a lógica neoliberal e as novas tecnologias digitais que a necropolítica algorítmica emerge como a forma contemporânea de gestão da morte. Para aprofundar a compreensão da necropolítica na era contemporânea, é fundamental ir além da análise dos mecanismos que produzem a morte e investigar como a própria morte é governada enquanto fenômeno sensível e político. O conceito de necropolice, desenvolvido por Vladimir Ogula, oferece uma lente teórica poderosa para essa tarefa. Inspirando-se na distinção de Jacques Rancière entre política e a polícia, Ogula define a necropolice não como a ação de matar, mas como uma ordem estética e política que torna a morte insensível. A polícia, para Rancière, é a organização social que distribui lugares e funções, determinando o que pode ser visto, ouvido e dito, a distribuição do sensível. A necropolice, nesse sentido, é a configuração dessa distribuição que sistematicamente apaga a mortalidade do horizonte de experiência dos privilegiados. Ela cria uma ilusão de imortalidade para a nação ou o grupo hegemônico, um estado em que a morte é negada, externalizada e projetada sobre os outros. É precisamente essa negação da própria finitude que torna a vida dos outros dispensável e suas mortes irrelevantes, pois a morte deixa de ser um limite universal para se tornar um destino exclusivo dos corpos marcados como matáveis. A necropolice é, fundamentalmente, um projeto estético. Ela governa não apenas quem morre, mas o significado e a visibilidade da morte. Esse entendimento é crucial, pois lança uma nova luz sobre o funcionamento das plataformas digitais, que são, em sua essência, tecnologias de gestão da visibilidade. A necropolice opera ao controlar o que é mostrado e o que é ocultado, o que é comemorado e o que é esquecido. Ela transforma a morte em um espetáculo heróico para legitimar o poder, como na apropriação estatal do movimento Regimento Imortal na Rússia, criticado por Ogula, ou a esconde completamente quando ela expõe o fracasso ou a brutalidade do Estado, como no caso de soldados abandonados ou migrantes desaparecidos. Essa gestão estética cria uma ordem em que a vida se torna prescindível, porque a morte perdeu seu peso como o grande nivelador e limite da experiência humana.
A base filosófica da necropolícia pode ser explorada através da leitura que Ogula faz de Georges Bataille. Para Bataille, a soberania reside na transgressão de limites, sendo a morte o limite último e absoluto. A necropolícia constrói um mundo que finge que este limite não existe para o sujeito soberano, seja ele o Estado, a nação ou o cidadão privilegiado. Nesse regime de imortalidade ilusória, a própria morte se torna um evento milagroso no sentido batailleano. Impossível e, no entanto, acontece. A resistência, então, afirma a morte como o análogo negativo do milagre batailleano. O impossível que, no entanto, irrompe na ordem da necropolícia, expondo sua fragilidade. A reafirmação da finitude torna-se um ato político radical. Uma transgressão não contra a vida, mas contra a ilusão ilimitada de imortalidade que sustenta o poder. O conceito abstrato de necropolícia se materializa na gestão dos corpos mortos. A análise de Ogula, em diálogo com a de teóricos como Jessica Auster, mostra como a norma da obscenidade regula quais cadáveres podem ser vistos e quais devem ser escondidos. A necropolícia administra essa visibilidade de forma diferencial. Os corpos de seus inimigos ou de suas vítimas inconvenientes são ocultados, abandonados ou enterrados em valas comuns anônimas, enquanto os corpos de seus heróis são monumentalizados para servir a propósitos nacionalistas. Este processo de gestão da visibilidade cria o que Jenny Adkins chama de os desaparecidos ausentes, the missing. Aqueles cuja ausência nem sequer é registrada, pois suas vidas nunca foram consideradas presentes ou significativas em primeiro lugar. Eles são os produtos perfeitos da necropolícia. Corpos cuja morte se torna tão insensível que seu desaparecimento não deixa rastro. No contexto digital, essa lógica é amplificada. Algoritmos de moderação de conteúdo, feeds de notícias e motores de busca atuam como uma necropolícia digital, determinando quais mortes se tornam virais e geram comoção, e quais são relegadas à invisibilidade de um banco de dados, tornando-se meros pontos de dados sem rosto e sem história. A transição da necropolítica para sua forma algorítmica não ocorre no vácuo. Ela requer uma infraestrutura material e uma lógica econômica que a sustentem. O conceito de capitalismo de vigilância, desenvolvido por Shoshana Zuboff, oferece a chave para compreender essa nova arquitetura de poder. Zuboff o define como um novo modo de acumulação que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para ser transformada em dados comportamentais. Esse excedente comportamental, behavioral surplus, os rastros digitais que deixamos ao interagir com dispositivos e plataformas, é então analisado por meio de inteligência artificial para gerar produtos de previsão sobre nosso comportamento futuro. Esses produtos são vendidos em novos mercados de futuros comportamentais para empresas que desejam influenciar nossas ações. A conexão com a necropolítica se torna evidente quando analisamos de quem e como esse excedente é extraído. Para populações marginalizadas, racializadas e periféricas, a experiência humana que se torna matéria-prima não é neutra. É a experiência de viver sob coação estrutural, vigilância policial e precariedade econômica. A expropriação de seus dados, padrões de mobilidade em favelas, interações em redes sociais, histórico de crédito, não é apenas uma violação de privacidade, mas a conversão direta de suas vidas em insumos para os sistemas de controle que as oprimem. O excedente comportamental dessas populações torna-se a matéria-prima para a necropolítica algorítmica, alimentando os modelos que as classificarão como risco. A necropolítica sempre dependeu da classificação de populações em categorias de dignos e indignos da vida. Um processo historicamente realizado por meio de censos, etnografias coloniais e racismo pseudocientífico. O capitalismo de vigilância automatiza e acelera radicalmente esse processo. O excedente comportamental extraído é usado para construir duplos de dados, ou no contexto necropolítico, cadáveres de dados, data corpses.
Um cadáver de dados é um perfil estático, classificável e controlável, gerado a partir da expropriação da experiência vivida de uma pessoa. Ele reduz a complexidade de uma vida a um conjunto de pontos de dados e a um score de risco quantificável. Assim como a colonialidade negou humanidade aos corpos racializados, o Data Corpse reduz existências a perfis descartáveis, naturalizando sua exterminabilidade algorítmica. Esse processo representa a transformação de um sujeito vivo em um objeto morto para fins de governança algorítmica. A pessoa real, com sua agência e indeterminação, é substituída por seu duplo de dados, que pode ser gerenciado, previsto e, em última instância, alvo de intervenção. Quando um algoritmo policial utiliza dados de mobilidade para designar uma área como de alto risco ou um indivíduo como potencialmente perigoso, ele está operando sobre esses cadáveres de dados. A decisão letal que se segue, a incursão policial, o tiro, a negação de um serviço essencial, é justificada por uma lógica que já transformou a vida em um perfil de risco descartável. Zuboff descreve a vasta infraestrutura de vigilância como o Big Other, um poder onipresente, assimétrico e não responsabilizável que monitora, analisa e influencia o comportamento em escala massiva. Esta entidade opera como Mbembe descreve o soberano colonial à margem da lei. Suas operações são opacas, suas decisões não admitem recurso e seu poder é quase absoluto. O Big Other funciona como a manifestação infraestrutural do soberano necropolítico na era digital. Sua governança não visa a otimização da vida da população, biopoder, mas a otimização do lucro e do controle através da modificação comportamental. Em contextos racializados, essa lógica de controle se traduz diretamente na gestão da morte. A infraestrutura do capitalismo de vigilância, os sensores, os bancos de dados, as plataformas, os algoritmos, constitui a fábrica que produz e gere os matáveis do século XXI. Ela cria um ciclo fechado e autorreforçador. A vida sob opressão gera dados de risco. Esses dados alimentam algoritmos que justificam mais vigilância e violência. Essa violência produz mais dados de risco, perpetuando a espiral necropolítica. A lógica da subsunção real do capital, teorizada por Marx e revisitada por filósofos como Luciana Parisi, encontra aqui sua expressão máxima. Não há mais exterior. Todos os aspectos da vida, até mesmo os mais íntimos, são capturados e transformados em capital, e por extensão em ferramentas de controle necropolítico. O motor operacional da necropolice digital é o racismo algorítmico. Longe de serem ferramentas neutras ou objetivas, os sistemas algorítmicos são produtos sociais e históricos que inevitavelmente incorporam os vieses de seus criadores e dos dados com os quais são treinados. Como demonstram autoras como Safia Noble, Ruha Benjamin e, no contexto brasileiro, Tarcísio Silva, o racismo algorítmico refere-se à maneira como sistemas sociotécnicos reproduzem, amplificam e legitimam hierarquias raciais e opressões históricas. Isso ocorre por meio de múltiplos mecanismos, dados de treinamento enviesados que subrepresentam ou estereotipam populações não brancas, lógicas de design que refletem uma visão de mundo hegemônica, e implementações que desconsideram os contextos sociais e as assimetrias de poder. O resultado é a criação de sistemas que, sob um verniz de tecnochauvinismo, a crença cega na superioridade das soluções tecnológicas, automatizam a discriminação e a violência. O Brasil, e em particular o estado da Bahia, serve como um estudo de caso paradigmático da implementação do racismo algorítmico como política de segurança pública. A Bahia foi pioneira na adoção em larga escala de tecnologias de reconhecimento facial, com investimentos massivos que, em 2021, chegaram a 665 milhões de reais. O discurso oficial do governo estadual e da Secretaria de Segurança Pública
SSP justifica essa tecnologia como um instrumento salutar para o combate à criminalidade e um mecanismo de prevenção ao crime, enfatizando sua suposta eficiência na captura de foragidos, especialmente durante grandes eventos como o Carnaval. Quando confrontados com as acusações de viés racial, os gestores públicos recorrem a uma negação tecnicista. Em audiência pública, por exemplo, um superintendente do governo baiano afirmou que os sistemas trabalham com dados matemáticos baseados em medidas de rosto e não em aspectos étnicos raciais, alegando que as fotos chegam ao nosso sistema como dados que não têm cores. Essa afirmação ignora deliberadamente como os algoritmos são treinados e como a própria definição de suspeito no Brasil é estruturalmente racializada. A implementação dessa tecnologia foi viabilizada por contratos com consórcios privados, como o consórcio Vídeo Polícia, formado pelas empresas Oi Soluções e Avantia Tecnologia e Segurança, evidenciando a simbiose entre o poder estatal e o capital tecnológico na construção dessa infraestrutura necropolítica. A narrativa oficial de eficiência e neutralidade se desfaz diante dos dados coletados por organizações da sociedade civil. Um estudo da Rede de Observatórios da Segurança revelou um dado alarmante. 90,5% das pessoas presas por meio de monitoramento facial no Brasil são negras. O projeto Panóptico do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, CESEC, tem monitorado a expansão desses sistemas, alertando para a falta de transparência, a ausência de regulação e os graves riscos aos direitos fundamentais. Esses relatórios documentam inúmeros casos de prisões por engano, onde pessoas negras foram incorretamente identificadas pelo sistema, sofrendo danos irreparáveis. A dinâmica observada no Brasil não é um caso isolado, mas parte de um fenômeno global de necropolítica algorítmica. Nos Estados Unidos, a investigação da ProPublica sobre o algoritmo Compass, usado para prever a reincidência criminal, demonstrou que o sistema era 2 vezes mais propenso a rotular erroneamente réus negros como de alto risco do que réus brancos. Na Europa, a Agência de Fronteiras Frontex utiliza cada vez mais sistemas de vigilância baseados em IA, como drones e análise de risco algorítmica, para gerenciar os fluxos migratórios. Essas tecnologias, embora apresentadas como ferramentas para aumentar a segurança e a eficiência, na prática constroem uma fortaleza Europa digital, dificultando ou mesmo impedindo que pessoas exerçam seu direito de solicitar asilo e submetendo-as a um regime de suspeita e controle permanentes. Tanto no policiamento interno do Sul global quanto no controle de fronteiras do Norte global, a lógica é a mesma. O uso de tecnologia supostamente neutra para classificar, controlar e neutralizar populações racializadas e indesejadas, atualizando a governança colonial para a era digital. A violência necropolítica não opera de forma homogênea. Ela se intensifica nas interseções de múltiplas identidades marginalizadas, onde o racismo algorítmico se funde com outras formas de opressão, como a transfobia. A teoria da necropolítica queer, informada pelo trabalho de Jasbir Puar, analisa como corpos e vidas LGBTQIA+, especialmente os racializados e não conformes às normas de gênero, são diferencialmente expostos à precariedade, à mutilação e à morte. Puar, com seu conceito de direito de mutilar, the right to mine, argumenta que o poder soberano moderno não apenas mata, mas também produz e gere a debilidade em certas populações, mantendo-as em um estado de vulnerabilidade crônica. No Brasil, o conceito de transfeminicídio, como articulado por pesquisadoras como Érica E.A. Ramos, nomeia a manifestação mais brutal dessa dinâmica: o assassinato sistemático de travestis e mulheres trans. Uma violência que se situa na confluência da transfobia, do machismo e do racismo estrutural. Contudo, a violência não se restringe ao ato de matar. A necropolice queer se manifesta na ordem estética e digital que apaga a existência desses corpos, tornando suas vidas insensíveis e suas mortes irrelevantes antes mesmo que a violência física ocorra.
Os dados anuais compilados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, fornecem um retrato estatístico contundente dessa aniquilação interseccional. O dossiê referente ao ano de 2024 revela que, apesar de uma ligeira queda no número total, o Brasil segue sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo pelo 17º ano consecutivo. A análise do perfil das 122 vítimas de assassinato em 2024 expõe a natureza profundamente interseccional da violência. Identidade de gênero. A esmagadora maioria das vítimas, 117 de 122, ou 96%, eram travestis e mulheres trans. Raça. Dos casos em que a raça pôde ser identificada, 78% das vítimas eram negras, pretas e pardas. Idade. A violência é marcadamente juvenil. 49% das vítimas tinham entre 18 e 29 anos, e a média de idade foi de apenas 32 anos, bem abaixo da já baixa expectativa de vida de 35 anos para a população trans no Brasil. Geografia. A região Nordeste concentrou o maior número de casos, 41%, indicando uma vulnerabilidade acentuada fora dos grandes centros do Sudeste. Brutalidade. Em pelo menos 89% dos casos, foram identificados requintes de crueldade, como tortura, mutilação e carbonização, demonstrando que a violência não visa apenas matar, mas aniquilar simbolicamente a existência da vítima. A necropolícia queer não se restringe à violência física. Ela é precedida e sustentada por um ecossistema de invisibilização e hostilidade, no qual as plataformas digitais desempenham um papel cada vez mais central. A necropolícia algorítmica opera aqui através de mecanismos sutis, mas eficazes. O próprio dossiê da ANTRA aponta que a mídia frequentemente trata as vítimas por um gênero incorreto ou pelo nome de registro, uma forma de violência simbólica post-mortem. É plausível hipotetizar que algoritmos de processamento de linguagem natural e de classificação de imagens, treinados em vastos conjuntos de dados que refletem o preconceito social, perpetuem e automatizem esse apagamento. Eles podem falhar em reconhecer identidades trans, associar erroneamente perfis a identidades antigas ou simplesmente invisibilizar conteúdos de criadores trans através de práticas como shadow banning de hashtags. Exemplo, #AsiTransRights. As plataformas digitais não são espaços neutros de comunicação, são ambientes de governança emocional. Seus algoritmos são projetados para maximizar o engajamento e conteúdos que provocam reações emocionais intensas, especialmente as negativas como raiva e indignação, são frequentemente privilegiados, pois mantêm os usuários conectados por mais tempo. No caso da transfobia, isso significa que discursos de ódio, desinformação e pânicos morais podem ser algoritmicamente amplificados, atingindo um público muito maior e mais rapidamente do que conteúdos educativos ou de apoio. Essa computação afetiva cria e sustenta um clima cultural de hostilidade que normaliza a violência e contribui diretamente para a precarização das vidas trans, tornando o salto da violência simbólica online para a violência física offline cada vez menor. A resistência à necropolícia algorítmica exige mais do que apenas a denúncia de suas injustiças. Requer a formulação de contralógicas que ataquem suas fundações estéticas e políticas. O conceito de necropolítica afirmativa, proposto por Vladimir Ogula, oferece um arcabouço poderoso para pensar essa resistência. Em vez de lutar por reconhecimento ou inclusão dentro de um sistema que se baseia na sua exclusão, a necropolítica afirmativa opera como um ato político-estético que reinscreve a morte e a finitude no mundo asséptico e imortalista da necropolícia. Trata-se de uma prática que torna o não lamentável, lamentável, o invisível, visível, o insensível, sensível. A necropolítica afirmativa não pede permissão para viver. Ela afirma o valor da vida ao confrontar o poder com a realidade da morte que ele tenta negar e ocultar.
É uma política que, paradoxalmente, afirma a vida através da afirmação da morte como limite universal e irredutível. Essa abordagem desloca o foco da resistência. Se a necropolícia é um projeto estético que governa a distribuição do sensível, então a resistência mais eficaz deve ser igualmente estética e performática. Ela deve lutar no mesmo terreno, o da visibilidade, da narrativa e do afeto. O objetivo não é apenas construir um algoritmo mais justo, mas desmantelar a própria ordem perceptual que permite que algoritmos sejam usados como armas de gestão da morte. A campanha brasileira Tire Meu Rosto da Sua Mira é um exemplo paradigmático de necropolítica afirmativa em ação. Lançada por uma coalizão de organizações da sociedade civil, a campanha exige o banimento total do uso de tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública. Sua estratégia, no entanto, vai além da incidência política tradicional. A campanha é uma performance contínua que expõe a infraestrutura oculta da necropolícia algorítmica. Ao publicar relatórios, mapear projetos de lei, nomear as empresas envolvidas e divulgar os casos de erro e discriminação, a campanha realiza um ato de contravisibilidade. Ela arranca a tecnologia de seu invólucro de neutralidade e eficiência e a revela como um mecanismo de controle racializado. O próprio nome da campanha, Tire Meu Rosto da Sua Mira, é uma poderosa declaração performática. Ele interpela diretamente o olhar vigilante do Estado, recusa a condição de alvo e afirma a subjetividade e a humanidade daqueles que o sistema busca reduzir a meros pontos de dados. Ao fazer isso, a campanha perturba a insensibilidade da necropolícia. Ela força o obsceno, a lógica racista do algoritmo, para o centro do debate público, desafiando a norma da obscenidade, que preferiria mantê-lo escondido como um detalhe técnico. A campanha transforma um problema de engenharia de software em uma luta política sobre quais vidas importam e quais mortes são lamentáveis. A lógica da necropolítica afirmativa não é exclusiva do Brasil. O estudo de caso de Ogula sobre o Partido dos Mortos na Rússia revela uma gramática de resistência global contra a necropolícia. Este coletivo artivista utiliza estratégias notavelmente semelhantes às vistas no Brasil, adaptadas ao seu contexto. O uso de máscaras de caveira, a paródia de slogans militaristas, nós não podemos repetir, e a performance de rituais fúnebres são táticas que visam o mesmo objetivo: interromper a negação da morte e expor a lógica letal do Estado. A ação mais potente do Partido dos Mortos é talvez sua falha performática. Ao tentar falar pelos mortos, eles inevitavelmente falham, pois os mortos não podem falar. Mas essa falha é produtiva. Ela não resulta em silêncio, mas na afirmação da morte como o limite absoluto da experiência e da representação. Esse ato revela a violência de qualquer poder que pretenda falar pelos mortos, seja para justificar uma guerra ou para vender um produto. Ao conectar a luta brasileira contra o reconhecimento facial com o necroativismo russo, percebe-se que a resistência à necropolícia, digital ou não, compartilha uma intuição fundamental: a necessidade de uma contraestética que use a imagem da morte não para chocar, mas para reafirmar a finitude e, com ela, o valor incalculável da vida. Se a necropolícia algorítmica opera através da criação de um arquivo de controle, um vasto banco de dados onde vidas negras são reduzidas a perfis de risco e estatísticas de criminalidade, então uma praxis decolonial deve necessariamente construir um contra-arquivo. O conceito de escrevivência, cunhado e praticado pela escritora Conceição Evaristo, oferece uma metodologia profunda para essa tarefa. A escrevivência não é simplesmente autobiografia. É um ato de escrever a vida que emerge da interseção inseparável entre a experiência individual e a memória coletiva de um povo. É a escrita de nós. Enquanto o arquivo necropolítico é extrativista, anônimo e visa o controle, a escrevivência é generativa, subjetiva e visa a libertação.
Ela funciona como uma forma de necropolítica afirmativa ao insistir na narração da vida face à morte. Ao registrar as memórias, as dores, as alegrias e as estratégias de sobrevivência de mulheres negras, a escrevivência resgata subjetividades que o sistema busca apagar. Ela se torna uma postura decolonial que desafia os estereótipos e coloca as pessoas negras como protagonistas de suas próprias histórias, recusando-se a serem meros objetos no arquivo do outro. Projetos como a Casa Escrevivência materializam essa praxis, criando espaços físicos para a pesquisa, a memória e a produção de conhecimento a partir dessa epistemologia de resistência. A escrevivência é, portanto, um método decolonial para construir um arquivo dos vivos, um testemunho que se recusa a deixar que a história seja contada apenas pelos dados da necropolícia. Enquanto a escrevivência oferece uma resposta epistemológica, a filosofia do buen vivir, bem viver, propõe uma oposição ontológica a todo o edifício do capitalismo de vigilância e da necropolícia. Originário das cosmovisões indígenas andinas, o buen vivir não é um conjunto de conhecimentos e políticas públicas, mas uma concepção alternativa de vida e sociedade. Ele representa uma ruptura civilizatória com o modelo de desenvolvimento capitalista, colonizador e extrativista. A necropolícia algorítmica se baseia na premissa de que a natureza, os corpos e as experiências são recursos a serem quantificados, extraídos e transformados em dados para lucro e controle. O buen vivir contrapõe essa lógica com um ethos de relacionalidade, interdependência e harmonia entre os seres humanos e com a natureza. Pachamama. Ele rejeita a obsessão com o crescimento econômico infinito, o consumo desenfreado e o individualismo, propondo em seu lugar uma vida comunitária, a suficiência e a solidariedade. Alinhado ao feminismo decolonial, o buen vivir também desafia as hierarquias patriarcais e binárias, buscando uma equidade que respeite a diversidade e a interculturalidade. Ao fazer isso, o buen vivir ataca a raiz ontológica da necropolícia. Se a vida não é um recurso a ser explorado, mas uma teia de relações a ser cuidada, então a lógica da expropriação de excedente comportamental se torna inconcebível. Se o objetivo não é a acumulação, mas o equilíbrio, então a criação de populações supérfluas se torna um absurdo. O buen vivir é, portanto, a proposição de uma forma de ser no mundo que torna a necropolícia algorítmica não apenas antiética, mas ontologicamente impossível. A crescente conscientização sobre os danos causados por sistemas de IA levou a uma proliferação de frameworks de IA ética e propostas de governança por parte de governos, corporações e instituições multilaterais. No entanto, uma análise crítica sob a ótica decolonial revela que muitas dessas iniciativas funcionam como ethics washing, lavagem ética. Elas se concentram em princípios abstratos como transparência, justiça, fairness e responsabilidade, accountability, sem, contudo, abordar as raízes coloniais e estruturais da violência algorítmica. Propostas que visam apenas mitigar o viés ou aumentar a transparência dentro do paradigma existente são insuficientes, pois não questionam a legitimidade do próprio ato de vigilância massiva, classificação e controle de populações. A crítica decolonial à IA argumenta que, sem desmantelar as estruturas de poder que produzem a desigualdade, a IA ética corre o risco de apenas tornar a opressão mais eficiente e palatável. Proposta 1. Fundos comunitários de dados para a soberania de dados. Uma resposta concreta à lógica extrativista do capitalismo de vigilância é a criação de estruturas de governança de dados que devolvam o poder às comunidades. Inspirado na literatura sobre data trusts, fundos fiduciários de dados, propõe-se um modelo decolonial de fundos comunitários de dados. Diferentemente de modelos comerciais, estes fundos seriam entidades fiduciárias sem fins lucrativos, legalmente constituídas e governadas por membros das comunidades cujos dados estão em jogo. Seu mandato seria o de agir exclusivamente no interesse da comunidade, com base em um dever fiduciário legalmente estabelecido.
Eles teriam o poder legal de negociar os termos de coleta, uso e compartilhamento de dados com empresas e o Estado, podendo vetar usos considerados prejudiciais. Os benefícios gerados pelo uso consentido dos dados, sejam financeiros ou de outra natureza, seriam revertidos para a própria comunidade. Essa estrutura quebra o ciclo de expropriação unilateral do excedente comportamental. Ela transforma os indivíduos de meros objetos de extração de dados em sujeitos coletivos com soberania sobre sua informação, permitindo-lhes recusar a participação na infraestrutura da necropolícia algorítmica. Proposta 2. Sindicatos algorítmicos para a negociação coletiva. A assimetria de poder entre os indivíduos e os sistemas algorítmicos que os governam é imensa. Para contrabalançar esse poder, propõe-se a criação de sindicatos algorítmicos. Este conceito inovador se inspira na luta dos sindicatos trabalhistas contra a gestão algorítmica no local de trabalho, que utiliza a vigilância para monitorar, disciplinar e otimizar a força de trabalho. Um sindicato algorítmico seria uma coalizão multissetorial reunindo comunidades afetadas, organizações ativistas como Coding Rights, Internet Lab, Aqualtune Lab, A Campanha, Tire Meu Rosto da Sua Mira, pesquisadores e cientistas de dados dissidentes. O objetivo dessa coalizão seria atuar como um agente de negociação coletiva frente ao Estado e às corporações. Suas demandas incluiriam o direito à auditoria independente, exigir acesso irrestrito aos sistemas, dados de treinamento e resultados de algoritmos de alto impacto para auditorias independentes e comunitárias. O direito à explicação significativa. Ir além de explicações técnicas opacas, demandando justificativas claras e compreensíveis para as decisões algorítmicas. O poder de vetar. A capacidade de paralisar a implementação ou exigir a descontinuação de sistemas comprovadamente danosos. Reparações coletivas. Negociar formas de reparação material e simbólica para os danos causados por sistemas discriminatórios. Essa estrutura transforma a resistência de uma série de ações individuais e isoladas em uma força política coletiva com poder de barganha real. Proposta 3. Um quadro para a governança decolonial da IA. Finalmente, os insights deste relatório podem ser sintetizados em um quadro para uma governança da IA que seja genuinamente decolonial, movendo-se para além do paradigma liberal de direitos individuais para abraçar uma visão de justiça coletiva e pluriversal. Os pilares deste quadro seriam: justiça epistêmica, o reconhecimento ativo e a integração de sistemas de conhecimento não ocidentais e subalternizados na concepção, desenvolvimento e avaliação de tecnologias. Isso significa levar a sério epistemologias como a escrevivência e o buen vivir, não como curiosidades culturais, mas como quadros analíticos e normativos válidos. Pluriversalidade. A rejeição explícita de soluções tecnológicas universais ou de tamanho único que invariavelmente exportam os valores e preconceitos do norte global. A governança decolonial deve abraçar o princípio zapatista de um mundo onde caibam muitos mundos, fomentando o desenvolvimento de tecnologias localmente situadas e culturalmente relevantes. Reparações como pré-condição. A recusa da noção de justiça, fairness, algorítmica como um mero ajuste técnico para o futuro. Uma abordagem decolonial exige que qualquer discussão sobre justiça comece com o reconhecimento dos danos históricos e contínuos e coloque as reparações, materiais, epistêmicas e simbólicas, como uma pré-condição para qualquer forma de inovação tecnológica. O direito a ser invisível. Em oposição direta à demanda da necropolícia por visibilidade e controle totais, e em ressonância com a crítica de Ógula à gestão da visibilidade, uma governança decolonial deve consagrar o direito das comunidades à opacidade. O direito de recusar a dataficação, de permanecer fora do olhar algorítmico e de proteger suas formas de vida da extração e da classificação. Em suma, a solução para um problema político como a necropolítica algorítmica não pode ser meramente técnica.
Ela deve ser em si política, focada na devolução do poder, na afirmação da soberania comunitária e na construção de ecologias de saberes e tecnologias que sirvam à vida, e não à sua gestão para a morte.